Olá, paz, tudo bem com vocês? Páscoa. O tema de hoje, ou a grande promessa deste vídeo é Páscoa. Páscoa. O que é Páscoa? O que fazer na Páscoa? Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Então interaja comigo, fica comigo, assista este vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai ser relevante para a sua vida. O que é Páscoa? Como comemorar a Páscoa e como comemorar a Páscoa durante esta quarentena. Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa é nada mais e nada menos do que a morte e ressurreição de Cristo. Espalha aí para geral que Páscoa não é isso que nós comemoramos. Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, o versículo 14. É o 14? Lucas 22, 14. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Lucas 22, 14 diz assim: E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, Jesus disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa. É claro que a Páscoa aqui é uma Páscoa completamente diferente da nossa, porque aqui eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Padecer aqui é morrer. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí já mudou completamente. Porque vos digo que não a comerei mais, esta é a última vez, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, agora transformou-se a Páscoa do jeito cristão, que foi a Páscoa que Jesus determinou ou elaborou. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é por vós é dado. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento, ou seja, o tempo da graça no meu sangue, através do meu sangue, através da minha morte e ressurreição. É um testamento, e isso é nele, no sangue dele, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aqui ele já está falando a respeito do traidor. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Havia uma determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto, ou de trair Jesus. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a morte e ressurreição. É morte por quê? Porque Jesus ele se fez carne, ele veio ao mundo para morrer. Foi determinado isso. Por quê? Porque não havia quem pudesse ou que pudesse apagar os nossos pecados, porque a lei não apagava os nossos pecados, a lei apenas cobria o nosso pecado. E sangue de animais, de acordo com os sacrifícios judaicos,
não apagava os nossos pecados, nossos erros, as nossas dívidas diante de Deus. Então havia a necessidade de alguém morrer por nós, e esse alguém deveria morrer e ressuscitar. Então Jesus, ele se fez carne, o Deus vivo, o Deus, o Filho de Deus se fez carne, veio ao mundo, viveu como um homem comum, como um homem simples, apenas não se casou, viveu toda a vida de um ser humano, sofreu, trabalhou, estudou, sofreu, fez tudo e morreu, mas a morte de Jesus aqui é uma morte de Calvário, é uma morte de cruz, ou seja, aquela morte como se fosse um criminoso. Então ele morreu uma morte de cruz, ele morreu como um criminoso, ele morreu junto ou no meio de dois fora da lei, quando na verdade Jesus estava ali morrendo pelos nossos pecados. Então a Páscoa é morte, em primeiro lugar, morte, e depois é ressurreição. Então se Jesus morre e não ressuscita, nada feito. Mas o bom da história, o interessante da história é que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi envergonhado, morreu uma morte de cruz, uma morte de vergonha, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e foi até lá e pagou a nossa dívida com Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então Páscoa é morte para o mundo, é morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Páscoa para nós cristãos é morrer sim para tudo que é mundano, para tudo que é pecado, para tudo que satisfaz a carne, os desejos da carne e o desejo do inferno, de Satanás, e ressuscitar para Deus, Páscoa também é sinônimo de obediência. Lê comigo Mateus capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, 17, que diz assim. Mateus 26, 17 diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, vamos celebrar a Páscoa de forma judaica aqui também. E ele disse: ide à cidade a um certo homem. Que homem é esse? A um certo homem. E dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo de morrer. O tempo de morrer e ressuscitar. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus mandou um recado que eu quero celebrar a Páscoa, essa última Páscoa, na tua casa e com os meus discípulos. É claro que num outro evangelho Jesus vai dar uma direção para os discípulos de que esse homem aqui estava no meio da multidão carregando um cântaro na cabeça, coisa que os homens na época não faziam, carregar água num cântaro na cabeça. As mulheres que faziam isso. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a festa. Ou seja, obediência incondicional. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai ser falado. Obediência incondicional. Aí o versículo 20 diz: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mais ou menos a mesma coisa de Mateus, de Lucas. Então, Páscoa é obediência incondicional. É aceitar, obedecer a palavra de Deus. Obedecer, aceitar, obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Isso é Páscoa para o cristão. O
A Páscoa não é meramente, ainda que isso é muito gostosinho, a gente faz aqui em casa também, é muito legal, devido às crianças, porém, Páscoa não é meramente chocolate e nem nunca vai ser coelhinho. Esse negócio de coelhinho em todas as festas cristã, em tudo que se diz respeito ao evangelho, tudo tem que ter um personagemzinho, tudo tem que ter uma outra pessoa, um outro ser envolvido, para que de alguma forma esqueçam o personagem principal, que é Jesus. Então Páscoa se comemora a morte, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário por mim, por você, e a ressurreição, morte para pagar, para eliminar a sua dívida, o seu pecado, o meu pecado com Deus. Ressurreição para que você tenha vida eterna. Eu tenho a vida para que eu tenha a vida eterna. Então Páscoa é reflexão. Páscoa é reflexão. Mas antes eu quero lhe dizer o que não é Páscoa. Páscoa não é cachaça, cerveja, cigarro, droga, churrascada, bebedeira, drogas, bebedice, pessoas, aglomerações, principalmente agora em tempo de coronavírus, em tempo de crise sanitária, em tempo de afastamento social. Não é, cuidado, vigia, você, vovó, vovô, mamãe, vigia com a festa, é legal, vai ser interessante, mas vigia. Então, Páscoa não é cachaçada, não é aglomeração, não é churrascada, não é drogas, não é bebedeira, não é brigas, não é contenda. Páscoa é reflexão. Por sua morte, é reflexão, a reflexão da morte de Jesus na cruz do Calvário por um pecador que sou eu. E se você recebe, também é por você. Páscoa é alegria pela ressurreição. É reflexão na morte e alegria na ressurreição. Na ressurreição, por quê? Porque se ele não ressuscitasse, não teria pagamento de dívida. Então, Páscoa é pecado apagados, pecados abolidos diante de Deus. Então, fique com esta mensagem. Eu sou Alexander Silva, este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Interaja comigo, envie esse vídeo para alguém, compartilhe com alguém esse vídeo e assista lá os nossos outros vídeos. Tudo de bom para você e até um próximo vídeo. Então esse vídeo foi